Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula da semana Mapa TEA TDAH. Eu sou a Tatiana Perecim, sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e nessa série de aulas você está aprendendo algumas estratégias da minha metodologia, a Mapa TEA TDAH, com a qual eu capacito psicólogos a oferecerem um atendimento seguro e eficaz para adultos atípicos. Tem muita gente assistindo a aula essa semana que não me conhece, eu percebi isso na pesquisa que a gente fez. E aí, para que vocês não tenham que confiar só na minha palavra, eu trouxe nas outras aulas, vou trazer agora de novo, um vídeo de uma profissional que já fez o curso, que já conhece a minha metodologia, falando sobre a experiência dela. Então, talvez você tenha dúvida se isso que eu estou anunciando aqui é possível, ouça esse vídeo, você vai descobrir que você pode ter esse mesmo tipo de resultado. Comecei a entender, em especial porque é uma das coisas duas coisas, bem no começo do curso, que eu achei interessantes e passaram a fundamentar toda a minha prática clínica, né? Primeiro que eu entendi que a clínica, eu não vou setorializar da maneira como eu fazia, eu tenho especialidade em entender pessoas autistas, pessoas neurotípicas, não só TEA, né? Ou não, e vou encaminhar ou não. Eu vou avaliar todos os meus clientes que chegam, independente da demanda, se eles, cientes ou não, são neurotípicos ou não. Esse foi o primeiro passo. E aí eu tenho que falar para todos os meus colegas psis também. E a segunda coisa é, eu não necessariamente preciso de técnicas de avaliação neuropsicológica, tipo testes, para avaliar se uma pessoa é TEA ou não. Então, ficou bem na minha cabeça aquele ensinamento de o diagnóstico autista é principalmente, essencialmente clínico, né? Acho significativo isso que você falou, né? Que mesmo que um psicólogo não vá atender autistas, mas para ele ter certeza que ele não está atendendo autista, ele precisa saber diferenciar uma coisa da outra, né? E aí, Exato. mesmo que você não queira se especializar em fazer o atendimento, mas a gente nunca sabe quem está chegando no consultório. Às vezes, clientes já chegam com diagnóstico, mas é a minoria, né? O mais comum é ele chegar com o sofrimento. Uhum. E a gente é que vai saber dizer, né? Importante. Você notou mudanças no seu dia a dia de atendimento depois que você se familiarizou com todas essas questões? Sim, sim, com certeza eu tenho atendido com muito mais segurança para atender esses casos invisíveis. Importantíssimo. Eu não tenho mais, por exemplo, esse paciente que eu tinha comentado, né, o segundo caso de exemplo que eu utilizei, ele estaria seguindo para alta agora, sem saber o diagnóstico, ele estaria saudável, mas ainda assim, relacionado a coisas de disfunção executiva, por exemplo, e mesmo de sobrecarga sensorial, a gente não teria descoberto, porque ele mascara muito. Então, E ele pode foi ser que se sabendo você lidar. não tivesse descoberto, ele não estaria agora encaminhando para alta, porque ele ainda ia estar relatando sofrimento, e se você não sabe que vem de sobrecarga, se você não sabe manejar isso, você fica lá patinando e tentando entender de onde vem aquilo, né? Exato, e ele não estaria sabendo relatar isso também. Uhum, Ele tinha muita dificuldade, muito bem, Alex, time conseguir. uhum. Então, talvez a gente até ficasse naquele imbróglio de alta ou não alta, porque ele parece bem, mas tem alguma coisa, e a gente não saberia E essa falar. alguma coisa não vai para frente, tudo que eu tento não funciona. Exato. Como é que é o seu sentimento hoje? Você falou que antes do curso você se sentia meio insegura, você sentia, não sou especialista nisso, não sei se eu sou capaz de oferecer um atendimento com a qualidade ética que eu prezo, né? Como que você se sente hoje? Bem satisfeita. Eu acho que melhorou muito, assim, o meu olhar clínico. E aí entra aquela coisa que eu também descobri com o curso da teoria da dupla empatia. Uhum. Metade da minha clínica já era atípica Aham. e eu não sabia. Alguns chegaram com um diagnóstico, mas assim, uma boa parte deu um trabalhão, na verdade, porque eu tive que revisar todo mundo. É. É bacana, né? É sempre muito legal, tanto como profissional quanto como pessoa, quando eu recebo esse tipo de feedback dos meus alunos. Bom, hoje nós vamos para a aula 3, mas antes disso eu queria deixar um lembretinho aqui.
Se você não viu ainda as aulas 1 e 2, eu recomendo que você assista aquelas aulas antes de continuar. Elas são muito importantes para o seu aprendizado e cada aula constrói a base para o que a gente vai falando nas próximas. Na primeira aula, a gente viu uma introdução sobre neurodiversidade, uma noção básica a respeito de por que o cérebro neurotípico e o cérebro neuroatípico são tão diferentes. E uma noção básica também de no que essa diferença implica. A gente falou também sobre alguns erros que os psicólogos cometem quando eles não conhecem essas diferenças. Na aula 2, eu dei uma introdução para vocês a respeito de como é que a gente precisa olhar para os casos quando a gente está atendendo adultos atípicos. Então, eu falei, é lógico que é muito rápido, é uma aula só, mas assim, eu falei a respeito de quais são as principais questões que a gente precisa observar e em que direções a gente precisa ir com relação a uma série de assuntos que são muito comuns nesse tipo de atendimento. Então, realmente, acho que são aulas que vocês não podem perder. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre perguntas que vocês me enviaram ao longo dessa semana e que eu achei perguntas relevantes, que eu acho que explicam um pouco sobre o que é necessário para um atendimento seguro e eficaz para um autista adulto, ao mesmo tempo vão ilustrar por onde que a gente procura mais conteúdo para falar sobre isso. Então, vou começar com uma primeira pergunta aqui. A pessoa tinha perguntado assim, ó, é possível eu oferecer um atendimento ético e eficaz só com o que eu já sei sobre análise do comportamento ou terapia cognitivo-comportamental ou com as contextuais? A resposta, nesse caso, se eu for trabalhar só com isso, a resposta é não. Vocês vão ver que na minha metodologia, né, quando eu falo minha metodologia, é porque eu estou falando do jeito como eu uni informações oriundas de várias áreas diferentes. Mas no que se refere às abordagens psicoterapêuticas específicas que eu estou propondo que a gente utilize com os autistas, eu estou falando principalmente de análise do comportamento aplicada, que é a metodologia de padrão ouro no atendimento desse público, pelo que a gente conhece hoje em dia. O problema é que só com a análise do comportamento, ou só com TCC, ou só com as contextuais, que são terapias comportamentais de terceira onda, a gente não consegue fazer esse atendimento porque o que fica faltando? De um lado, fica faltando todo esse conhecimento oriundo das neurociências a respeito de quais são as diferenças do cérebro do autista e do neurotípico e, principalmente, no que essas diferenças mudam a maneira como autistas, primeiro, percebem estímulos e aquilo que é ou não é reforçador para eles. Então, em termos de base da análise do comportamento, a gente vai estar entendendo o comportamento da mesma maneira que a gente entende para os neurotípicos, né? Existem estímulos que estão no contexto que levam a pessoa a se comportar de uma determinada maneira. Esse comportamento produz mudanças naquele contexto e essas mudanças são sentidas pela pessoa como positivas ou negativas. Quando a gente sente algo como positivo, a gente chama isso de reforçador e a gente volta a se comportar dessa maneira no futuro, e quando a gente sente algo como negativo, ruim, desagradável, a gente chama isso de punidor e a gente não tende a repetir esse comportamento no futuro. A questão aqui é aquilo que o autista e o neurotípico, primeiro, percebem do ambiente é diferente. Então, quando eu falo de alterações do processamento sensorial, por exemplo, o mesmo estímulo que para um neurotípico pode ser prazeroso, para um autista ele pode ser um pré-aversivo, né? Então, uma coisa que é um SD para um neurotípico pode ser um pré-aversivo para um autista e vice-versa. Então, aquilo que eu consigo perceber e a maneira como
o ambiente chega até mim através dos meus 5 sentidos, ela é diferente. E o tipo de consequência que eu produzo no ambiente quando eu me comporto, ela é diferente. Então, quando um neurotípico fala bom dia, outra pessoa responde bom dia, para o neurotípico, esse bom dia é um sinal de vínculo e aceitação, e ele entende isso, ele sente isso como prazeroso, acolhedor, né, agradável, então ele tende a querer falar bom dia para todo mundo que ele encontra na rua, até os desconhecidos. Para um autista, o autista ele vai sentir como prazeroso ou relevante comunicações verbais que trocam conteúdo. Então, assim, ó, se você for autista, você deve estar gostando de assistir essas aulas, porque eu estou dando aqui um monte de conteúdo. Eu, de fato, quando eu disparo a falar desse assunto, né, de psicoterapia, autistas adultos, é um assunto que eu amo, eu disparo a jogar conteúdo, se bobear, tem que me parar, né? Mas, para um autista, uma fala dessa como, bom dia, ai, como é que você está? Tudo bem? Ah, tudo bem. Na qual não tem nenhum conteúdo real sendo trocado, eu não estou de verdade falando se eu estou bem ou se eu não estou. Para o autista, essa fala é sentida como vazia e sem sentido, desnecessária, e ela não comunica acolhimento, da mesma maneira que ela comunica para o autista. Então, essas diferenças vão impactar a nossa análise funcional. Do ponto de vista da psicoterapia, sim, a gente usa análise funcional, análise do comportamento, etc. Mas sem esse conhecimento, primeiro de um lado, da neurociência, a gente não consegue entender quais são as verdadeiras funções desses estímulos para os autistas. Por isso que a gente precisa dessa primeira parte. A segunda parte que a gente precisa é a psicoterapia. A terceira parte que a gente precisa, eu vou pegar o gancho aqui de uma outra pergunta que foi feita, que eu acho que vai bastante nessa direção. A pessoa pergunta assim, ó, como integrar a análise e a intervenção? A interseccionalidade, ela está dando um exemplo específico, ela está falando da interseccionalidade TEA, altas habilidades em mulheres negras, mas essa pergunta, ela é muito relevante para todos os tipos de interseccionalidades, né? Basicamente, o que ela está perguntando é assim, como é que a gente olha para o ambiente aonde essas pessoas estão se comportando, sem ficar preso só ao ambiente imediato, mas entendendo a parte desse ambiente que está localizada nos determinantes culturais. Então, ela está dizendo basicamente assim, ó, a vida não entrega os mesmos reforçadores para homens brancos do que para mulheres negras. No mesmo contexto, a pessoa emitindo o mesmo comportamento. Como é que a gente leva isso em conta? E sim, a gente precisa levar isso em conta, assim, e muito mais do que tem sido feito de maneira geral pela psicologia, e, bom, eu vou falar mais das áreas que eu conheço melhor, né, dentro da análise do comportamento e das terapias contextuais, esse movimento de olhar para essas questões, ele tem surgido nos últimos anos, mas ele ainda precisa ganhar mais corpo. Quando eu trabalho com essa metodologia, eu uso muita coisa nessa direção a respeito de interseccionalidade. A gente olha para isso principalmente a partir de a gente digo, né, quem trabalha com a metodologia que eu montei aqui. A gente olha para esse tipo de questão a partir de um ponto de vista que é muito ligado à maneira como o Foucault descreveu a sociedade, né, como um contexto onde grupos se organizam e disputam entre si recursos e que grupos que estão dominantes têm mais controle tanto das regras a respeito de como essa sociedade vai funcionar, quanto a respeito da obtenção e da disponibilização de recursos em si. Então, a gente vai pensar de uma perspectiva, vamos dizer assim, Foucaultiana, skinneriana, como é que essa disputa de poder se revela em disputa por reforçadores e por controle desses reforçadores dentro de uma sociedade.
E aí, a partir desse ponto de vista, então a gente olha não só para as interseccionalidades presentes aí na vida de uma mulher negra, mas na vida, por exemplo, de pessoas gays, ou lésbicas, ou trans, ou todos os LGBTQIA+, que, inclusive, importante saber, orientações sexuais não normativas, né, são muito mais comuns entre pessoas autistas do que entre pessoas típicas. Então, é muito mais fácil de achar uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, uma pessoa bissexual, uma pessoa transexual, etc, 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 quando você está trabalhando dentro de um grupo de autistas. Isso significa que, bom, para entender de autismo, você vai ter que entender de interseccionalidade, você vai ter que entender de terapias, por exemplo, afirmativas, em termos de raça, gênero, e, no caso específico do autismo, terapias neuroafirmativas. Então, é com isso que a gente trabalha, e até gostaria de explicar assim, é por isso que eu chamo a MAPA de uma metodologia que eu criei. Não eu criei no sentido de tirei de partes obscuras no ser, né? Criei no sentido de como é que eu juntei a análise do comportamento com neurociência, com ciências sociais, para conseguir ter um olhar que realmente seja completo, que realmente olhe para esse indivíduo desde o ponto de vista fisiológico, como é que ele funciona, passando pelo ponto de vista comportamental, passando pelo ponto de vista social e interpessoal, e de como é que ele se posiciona dentro de uma sociedade que é, né, branconormativa, se é que a gente pode falar isso, heteronormativa, capacitista, racista, machista e tudo mais. Nada disso pode ser ignorado se a gente quer fazer uma boa análise funcional. Nessa mesma linha, tem também duas outras perguntas. Uma pedia assim, que gostaria de me ver falando sobre o DSM, o CID, à luz da psicologia do desenvolvimento. E uma outra pergunta dizendo que gostaria de ver análise sobre TE à luz da psicologia evolutiva. De fato, essas questões a gente precisa olhar para elas e, de uma certa maneira, a gente tem que expandir, né, o quanto de psicologia a gente conhece. Não dá para ficar só na análise do comportamento. Assim, a análise do comportamento é a base de compreensão das intervenções. Mas sim, não dá para ignorar que o autismo, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa entender um pouco sobre psicologia do desenvolvimento. Uma coisa que eu acho muito importante a gente entender é a seguinte: existe uma ordem, mais ou menos, digamos, natural de aquisição das habilidades conforme uma criança, um recém-nascido, vai crescendo, vira criança e adolescente, né? Então, como eu falei na primeira aula, a gente abriu o olhinho, botou a mão nas coisas, a gente começa a receber input sensorial, e o nosso cérebro começa a aprender a lidar com esse input sensorial. Em seguida, a gente começa a se mexer, o nosso cérebro começa a receber input sensório-motor, e a gente começa a adquirir repertório de controle motor. Depois, com um pouco mais de repertório de controle motor, a gente consegue usar o nosso aparelho fonador para começar a produzir alguns sons, e aí a gente começa a desenvolver, né, as bases da linguagem. Depois, com o mínimo da linguagem ali, sabendo perguntar e responder, a gente começa a ter interação social e assim vai, né? Então, o que a gente precisa saber olhar quando a gente está atendendo um autista adulto é em que momento desse processo a pessoa meio que começou a atrapalhar. Então, assim, né, a gente parte do princípio que as podas neurais vão melhorando a fluência das pessoas com relação a essas habilidades conforme elas vão sendo aprendidas, e que as diferenças nas podas neurais acabam causando que algumas dessas habilidades a gente não consiga dominar, e aí quando você não consegue dominar uma habilidade, você começa a ter prejuízo na aquisição das habilidades que vêm depois, porque elas dependem de bases, né? Quando a gente está atendendo autista nível 1 de suporte, isso é super visível. Por quê?
Porque o nível 1 de suporte é um cara que ele adquiriu o básico do comportamento verbal. Então, ele sabe responder pergunta, ele sabe fazer pergunta, etc. Mas quando você começa a olhar as etapas posteriores, né? Então, a partir do momento que eu começo a usar a linguagem para fazer interação social, o que muda na minha capacidade de aquisição de linguagem e quais habilidades eu preciso adquirir para conseguir ter uma interação social satisfatória, a gente começa a olhar o repertório atual do nosso cliente autista adulto e a gente consegue ver mais ou menos onde que o processo empacou. Então, assim, a pessoa até sabe manter uma conversa genérica, mas quando entra numa conversa mais íntima, ela não consegue. Então, você tem aquele autista que ele só quer ficar em grupo, ele nunca quer estar ele um a um com outra pessoa. Então, isso significa que todo o repertório de desenvolvimento de relações de intimidade não foi adquirido, porque ele parou ali na parte que eu consigo ter uma conversa genérica, falando coisas que são mais assim, eu posso falar para qualquer pessoa. Então, se ele está parado aqui, não adianta eu querer discutir com ele questões muito mais complexas, como, sei lá, relacionamento abusivo, né? Eu preciso vir daqui de trás, porque se a pessoa está parada aqui, às vezes ela até arrumou um relacionamento amoroso, mas ela não tem amigas, não tem familiares, não tem outras pessoas que possam realmente fornecer um suporte. E aí, você entende o que eu estou querendo dizer? A gente precisa entender aonde o processo enguiçou e a gente precisa reestimular, a gente precisa voltar a oferecer estímulo para completar o desenvolvimento do repertório do autista onde ele parou. É lógico que quanto mais grave o autismo, né, quanto maior o nível do autismo, isso significa que esse repertório vai ter parado muito antes. No caso de autistas nível 3, por exemplo, que em geral são autistas que não conseguiram desenvolver linguagem, eu posso estar parada lá nos primeiros degraus, eu posso ter uma situação onde o sensorial e o sensório motor não foram desenvolvidos o suficiente para eu poder ter controle do aparelho fonador. Mas, como no caso do cérebro autista, né, os fios estão ligados, tudo diferente lá dentro. Às vezes pode ser que essa pessoa tenha tido prejuízo do controle motor, mas não necessariamente prejuízo da compreensão do funcionamento do comportamento verbal. Então, aqui, por exemplo, a gente tem casos onde a gente consegue caminhar com esse autista a partir do uso, por exemplo, de dispositivos de comunicação aumentada, facilitada, etc. Então, como o Tim Shen faz, né, que ele digita a pergunta. Então, assim, o Tim Shen é um exemplo clássico. Ele escreveu um livro, o livro dele é muito bem escrito, você percebe que ele tem um ótimo domínio da linguagem, mas ele tem tanta dificuldade de controle motor que tinha uma época que ele não conseguia nem saber onde estava o braço dele para conseguir digitar. Hoje em dia ele já tem mais controle disso, mas o controle do aparelho fonador foi tão difícil que se você ficar insistindo em tentar ensinar esse cara a obter o controle do aparelho fonador antes de permitir que ele se comunique verbalmente a partir de alguma outra estratégia, você vai perder muito tempo. Então, por exemplo, isso, né? Quando a gente olha o TEA à luz da psicologia do desenvolvimento, a gente vai entender que essas diferenças nas podas neurais, elas atrasam, ou às vezes atrapalham de uma vez, né, a aquisição de certas habilidades e que todas as habilidades que são dependentes daquela primeira ficam comprometidas dali para frente. Da mesma forma, a outra pessoa estava dizendo que queria ver análise sobre TEA à luz da psicologia evolutiva. E assim, eu falei muito rapidamente na nossa aula, nas nossas aulas anteriores, no meu curso eu falo disso mais longamente, porque embora a gente não tenha certeza, mas existem sim hipóteses de por que o autismo foi selecionado na história da nossa espécie, embora para muita coisa ele pareça prejudicial, né?
a frequência com a qual a genética do autismo aparece na nossa população, acho que eu já discuti com vocês isso, ela é uma frequência que é alta demais para a gente imaginar que o autismo não teve nenhum benefício para a sobrevivência da espécie. Então, a psicologia evolutiva tenta olhar para isso e procurar, bom, qual pode ter sido? Eu tenho uma hipótese, lógico, é minha, mais formada a partir de tudo isso que eu estudei, de que o autista é esse cara altamente sensível a mudanças do ambiente, altamente sensível a mudanças de padrão. Então, quando há alguma mudança no ambiente, por exemplo, introdução de um novo predador, ou então mudança climática, ou qualquer coisa que comece a bagunçar o padrão de como as coisas funcionavam naquele ambiente, o autista tende a ser a primeira pessoa que apita e fala: opa, alguma coisa está errada aqui, né? E ele tem essa tendência de obcecar com o problema, e numa dessas que ele está obcecado com o problema, ele não se incomoda de não agir igual a todo mundo, ele não se incomoda de romper hierarquia, se para ele puder olhar para aquilo e entender. Quando a gente está numa sociedade que está vivendo algum momento de mudança profunda, então imagine, sei lá, o final da Era do Gelo, né, ou o começo da Era do Gelo, você ter alguém que é como se fosse um sentinela do grupo, ele nota primeiro e obceca até entender o que é que está acontecendo de errado ali. Esse cara consegue ajudar o seu grupo a se adaptar a essas mudanças muito mais rápido do que um grupo onde só existem neurotípicos que tem muita propensão de continuar fazendo aquilo que todo mundo estava fazendo, continuar seguindo aquilo que o chefe falou que era para fazer, e que tem menor sensibilidade a esse tipo de mudança, né? Então, se toda vez que a gente ia caçar lá no prado, sempre tinha 10 coelhos, e um dia a gente chegou lá e tinha 8, do ponto de vista do neurotipo, tá tudo bem, ainda tem coelho. Do ponto de vista do autista, ele já vai ficar assim: epa, pera, tem alguma coisa diferente aqui. Às vezes ele pode estar, né, chovendo no molhado, às vezes pode não significar nada, mas nas vezes em que isso significa alguma coisa, é muito provável que esse cara ajuda esse grupo a se adaptar a essa mudança. Quando a gente pensa assim, a gente entende que os grupos que têm maior capacidade de sobrevivência em qualquer tipo de ambiente são aqueles que têm um número maior de neurotípicos e um subgrupo menor de autistas. Um grupo só de autistas iria ter dificuldade para sobrevivência naquilo que depende da coesão grupal de todo mundo fazer a mesma coisa. Um grupo só de neurotípicos teria dificuldade na hora que depende de ser capaz de identificar que alguma coisa mudou e entender que diferença é essa e como é que a gente se ajusta. Mas os grupos que possuem indivíduos com essas duas características, eles conseguem sobreviver melhor em qualquer contexto. Isso é, inclusive, uma coisa que a gente aponta muito quando a gente vai falar da importância da inclusão social, né? Nós estamos vivendo hoje em dia uma época de muitas mudanças. E não é à toa que a gente tem autistas puxando a fila da adaptação a essas mudanças, né? A primeira pessoa que, assim, ficou, vamos dizer, mundialmente famosa falando: gente, aquecimento global, não é possível, tá todo mundo parado aqui, ó, não dá para ignorar esse negócio, foi a Greta Thunberg, que era uma autista. Infelizmente, a gente tem autistas puxando a fila para o lado errado, porque, né, o fato de ser autista não te protege de ser, sei lá, machista, canalha, tudo isso. Então, temos lá o Elon Musk também falando: ó, o negócio aqui tá mudando, a gente tem que organizar as coisas de uma maneira diferente. Infelizmente, né? Ser inteligente nunca protegeu ninguém de ser bobo. Então, mas de toda forma, acho que não é pouco significativo o fato de que a gente tem na história da humanidade, inclusive, autistas ganhando proeminência, porque eles estão dizendo que precisa fazer as coisas de um jeito diferente, em momentos onde a gente tem mudanças sociais ou ambientais muito intensas. Por fim, né, tinha uma pergunta questionando qual é a melhor evidência clínica
para o atendimento a autistas adultos nível 1? E a resposta para essa pergunta é, assim como para qualquer outro tipo de autista, seja adulto, seja criança, seja nível 1, nível 2, nível 3, a abordagem que a gente tem, os melhores dados de evidência, que é considerada hoje padrão ouro para o atendimento a essa população, é a análise do comportamento. Porém, com as seguintes ressalvas, né? Eu não posso atender adultos da mesma maneira que eu atendo crianças, isso é uma coisa que eu já trouxe aqui. Para ambos esses grupos, eu não consigo fazer uma boa análise do comportamento se eu não tenho uma boa noção da neurociência por trás do autismo, porque, como eu disse, o autista é um cara que percebe, sente os estímulos e é impactado por eles de uma maneira diferente, e o autista é um cara que herdou geneticamente a propensão para sentir como reforçadores ou como punidores estímulos que são diferentes daqueles que são sentidos como reforçadores ou punidores para os neurotípicos. Agora, quando a gente está falando de adultos, então a gente precisa não só somar a análise do comportamento à neurociência, mas a gente também precisa, com muita ênfase, cuidar desse outro lado, que eu falei que é o lado mais sociológico, porque um adulto ele está sempre se comportando num ambiente que é um ambiente sociocultural. É nesse sentido que eu digo que a análise do comportamento é a abordagem padrão ouro, mas a gente não consegue fazer uma boa análise do comportamento se a gente não tiver essas outras duas coisas complementando a nossa compreensão do que é o indivíduo e do que é o ambiente. Agora, mudando um pouco de assunto, eu recebi várias perguntas a respeito de quem eu sou. E eu achei que algumas delas são importantes de serem respondidas, né? A primeira delas era uma pergunta que dizia assim: o que me incentivou a ser psicóloga? E na medida em que a resposta para essa pergunta está diretamente relacionada à minha trajetória como mulher autista, eu achei que era importante responder, né? Então, como todo autista, sou autista desde que eu nasci, mas quando eu era criança, minha família, eu convivia num ambiente onde tinha muita gente autista. Meu pai é professor de estatística da Unesp, em Jaboticabal, e eu cresci só convivendo com as outras famílias dos outros professores da Unesp de Jaboticabal. Inclusive, a cidade era bem provinciana, e o pessoal tinha um certo receio desses forasteiros que chegaram e ninguém sabia quem a gente era, de modo que na escola onde eu fui estudar, todos os filhos de professores da Unesp foram postos na mesma sala de aula, como se fosse assim, para não se misturar com as outras crianças. O que é uma coisa que, contando assim, parece horrível, mas para mim foi bom, porque aquele grupo de crianças era um grupo no qual eu passava absolutamente despercebida. Assim, a gente não tem diagnóstico, mas eu, olhando para trás, hoje em dia, eu penso que ali todo mundo devia estar no mínimo no fenótipo ampliado. Tinha um menino que era muito amigo meu que com toda certeza tinha TDAH, né? E eu passava meio despercebida, assim, eu não tive dificuldades para ter amigos, eu não tive dificuldade para conviver com as pessoas. Eu sempre falo que era um ambiente muito específico, porque, por exemplo, a gente fazia churrasco de domingo com toda essa galera, porque a família de ninguém era de lá, né? Então ninguém tinha casa da avó para ir no domingo. Então no domingo a gente fazia um churrasco no clube dos professores da Unesp com as famílias dos amigos do meu pai. E esse era um ambiente onde, por exemplo, no meio do churrasco, sobrecarreguei, né? Não sabia falar esse nome, mas cansei, não quero conversar com mais ninguém. Eu catava um livro, primeiro que eu já tinha levado um livro para o churrasco, né? Catava um livro, sentava debaixo de uma árvore e ficava lá sozinha lendo, e ninguém achava feio, pelo contrário, todo mundo achava linda, ai que linda criança, tão inteligentinha, ela gosta de livro e tal. E a hora que eu cansava de ler, já tinha baixado minha sobrecarga, eu estava com vontade de brincar de novo, eu voltava para a brincadeira com as outras crianças e ninguém estrilava por conta disso. Eu simplesmente voltava e começava a brincar de novo, ninguém levava para o pessoal, ninguém achava que você foi sentar lá porque você não gostava da gente. Então, eu tive uma experiência social muito amena nos primeiros anos da minha vida, até os 17, que foi quando eu saí de casa para fazer faculdade.
E naquela época eu não saí para fazer psicologia, eu saí para fazer arquitetura e urbanismo, porque eu tinha um lado bem artístico, eu gostava de desenhar, eu gostava de cores e proporções e tudo isso, e fazer arquitetura. E aí eu tinha 17 anos e foi a primeira vez que eu dei de cara com o mundo neurotípico. E foi medonho, foi o pior ano da minha vida. Eu adoeci profundamente. Eu, no primeiro ano, eu não consegui fazer amizade com ninguém da minha sala, embora eu ficasse 8 horas por dia trancada dentro da mesma sala com aquelas mesmas 30 pessoas, mas não consegui me aproximar de ninguém. Eu recebia reações muito esquisitas, as pessoas diziam que eu era arrogante, que eu era grossa, que eu era rude, que eu era isso, aquilo, e eu, assim, eu não conseguia entender o que, que eu estava fazendo, que estava chegando nas pessoas dessa maneira, até porque eu nunca tinha sido tratada assim antes. Eu descobri que as pessoas se ofendiam se eu saísse do meio da galera e fosse ler um livro no canto, e eu achava aquilo perplexing, sei lá, me deixava completamente perplexa. No final do ano, eu fui expulsa da República, convidada a me retirar, né, da República onde eu morava, assim, como se eu fosse uma pessoa que a gente não quer ter você aqui perto. E aí, naturalmente, que isso foi um ano inteiro de um meltdown atrás do outro, e daí, no quesito meltdown, até entendo porque que as pessoas achavam que eu era rude, grossa, exagerada, dramática, descompensada, descontrolada, sei lá. E, bom, um meltdown atrás do outro, um meltdown atrás do outro, obviamente, ansiedade no teto. Eu desenvolvi um quadro de pele que chama desidrose, que é uma doença de pele de fundo emocional, está diretamente relacionado com estresse, mas eu desenvolvi um grau de desidrose tão sério que os meus pés e as minhas mãos sangravam. Quando eu cheguei no fim do primeiro ano, eu não conseguia colocar um sapato de tão ferido que estava o meu pé. E uma das últimas coisas que aconteceu naquele ano foi que teve um dia que, depois de chorar uma madrugada inteira, eu sentei na cozinha da minha mãe e eu travei, eu tive um shutdown. Então, assim, um shutdown é um episódio que parece uma crise de catatonia. A pessoa está ali, mas é como se ela não tivesse, ela está completamente ausente. Então, eu lembro que eu até via as pessoas andando para cá e para lá à minha volta, mas eu não conseguia me mexer. Eu sabia que elas estavam falando coisas, mas eu ouvia como se o som tivesse assim muito distante. Eu sentia que o meu corpo estava longe de mim, era como se eu estivesse aqui, mas o lado de fora da minha pele tivesse 10 metros para lá, de modo que eu não conseguia mexer meus membros, eu não conseguia me mexer, eu estava distante demais do controle, e eu fiquei horas e horas sentada ali, imóvel daquele jeito, eu não faço nem ideia de, mas eu lembro que eu sentia uma paz incrível, eu nem queria sair daquele estado, até que, por fim, a minha família me levou para uma psicóloga. E, assim, quando eu voltei a me mexer, parece que voltei a entrar em contato com todo aquele sofrimento. Assim, foi uma época da minha vida que eu só chorava. Eu lembro que eu chegava no consultório da psicóloga, eu chorava do começo ao fim da sessão, eu quase não conseguia falar nada. Eu estava num momento que eu costumo dizer assim que eu só não tentei o suicídio porque eu estava me sentindo tão incapaz de controlar qualquer coisa que eu não conseguia nem juntar o Lé e o Cré o suficiente para fazer um plano desse, mas a situação estava muito séria. E de lá para cá, então isso eu tinha 18 anos, hoje eu estou quase fazendo 48, né? Eu faço terapia direto. E como eu estudava em São Carlos, naquela época eu tive a sorte de ir fazer terapia com uma analista do comportamento. O que me motivou a largar a arquitetura e fazer psicologia foi o fato de que eu comecei a melhorar. E eu não entendi exatamente como aquilo estava acontecendo, porque eu ia lá, eu só conversava com aquela mulher,
E, no entanto, as coisas foram melhorando, eu comecei a conseguir dar conta da minha vida, eu comecei a dar conta das demandas de função executiva, né, de morar fora, morar sozinha e tal, eu comecei a conseguir interagir com as pessoas da minha sala, eu comecei a ter menos meltdown, e para mim aquilo parecia meio mágico. E chegou um ponto que eu concluí que, cara, eu tenho que saber o que essa galera sabe. Porque eles sabem alguma coisa, né? Eles vendem isso como um tratamento. Eu vim aqui, eu melhorei, eu estava num buraco incrível, não mediquei naquela época, foi só terapia. E aí foi assim que eu decidi largar a arquitetura e fazer psicologia. Lógico que entre decidir e conseguir realmente fazer, levaram-se uns anos, mas basicamente a história de eu ter escolhido psicologia e ter ido para na análise do comportamento, ela está completamente ligada ao fato de que a análise do comportamento salvou minha vida. E aí tem uma outra pergunta aqui que eu achei importante responder também, que é assim, ó, como é que você decidiu expor a sua neurodivergência no ambiente profissional? E, de fato, foi uma pergunta que não foi muito fácil de responder. Eu recebi meu diagnóstico em 2020 e, num primeiro momento, eu não falei para ninguém, sendo bem sincero, no primeiro momento, falei nem para minha família, eu estava precisando entender aquilo. E aí esse assunto foi para terapia, né? O que é que eu faço com esse diagnóstico agora? O que acabou acontecendo foi que, concomitantemente, quanto mais eu estudava sobre autismo, mais eu entendia sobre autismo, porque como todo mundo foi recém-diagnosticado, eu tive um hiperfoco. Quando eu comecei a estudar mais, eu comecei a entender por que, que eu tinha resultados tão melhores com os clientes com esse perfil do que com os clientes neurotípicos. Era basicamente porque eu tinha uma intuição do que é que ia funcionar e eu entendo como reforçador e como punitivo as coisas que são reforçadoras e punitivas para os meus clientes, né? Então, por conta da minha percepção de mundo, a minha análise funcional para os clientes autistas, ela estava mais correta do que a análise que eu fazia para os clientes neurotípicos. E aí, por isso que eu não tinha um resultado tão bom com eles. Eles acabavam largando a terapia e quem ia ficando era aquele mundaréu de autista que foi se acumulando no meu consultório. Quando eu entendi isso, foi que eu entendi que, bom, né? Então, se para mim eu tenho dificuldade de atender neurotípico porque eles funcionam de uma maneira muito diferente, se eu quiser um dia que tenha psicólogos neurotípicos atendendo autistas, a gente vai precisar explicar qual é essa diferença e etc, né? E aí, nesse momento, que eu percebi que, primeiro, eu estava atendendo muito mais autista do que neurotípico, e segundo, eu estava começando a trabalhar com a formação de psicólogos para o atendimento a esse público, eu também percebi que, justamente do ponto de vista das interseccionalidades, etc., né, nenhuma visão é neutra. Não existe psicólogo neutro. Um psicólogo neurotípico sempre vai estar vendo a vida e as questões a partir de um ponto de vista neurotípico, e ele vai ter que batalhar para entender o outro lado. O psicólogo autista, idem, né? E eu percebi que ia ser mais honesto se eu abrisse a partir de qual ponto de vista eu estou falando aqui, porque, inclusive, isso ilustra o que pode ser que eu tenha mesmo mais facilidade de entender, inclusive instintivamente, mas também o que eu tenho mais probabilidade de não entender, e, ao mesmo tempo, isso explica a maneira como eu me comunico, isso explica os meus valores, isso explica por que esse é um assunto tão importante para mim, e eu acho que não seria justo, nem com meus clientes, nem com os meus alunos, que eu não tivesse deixando claro a partir de qual ponto de vista eu estou falando sobre essa questão. Então, foi assim, foi uma decisão elaborada em terapia e guiada por um senso de ética orientado por esse ponto de vista de que não existe neutralidade. Então, a maneira mais eficaz de você evitar vieses entortando seu trabalho é deixar muito claro a partir de qual ponto de vista você fala.
E, por fim, tem uma última pergunta aqui que eu queria responder, que é assim, ó, o que é que a gente pode fazer para ajudar um cliente TEA de 64 anos, só foi diagnosticado agora? E aí o que eu te digo é, tudo isso que a gente conversou no curso, nessas 3 aulas até agora, e tudo que eu falo no curso, a gente consegue fazer. Então, assim, essa pessoa tem 64 anos e deu um jeito de se virar ao longo da vida, mas com toda certeza ela teria como ter uma vida mais confortável do ponto de vista sensorial, ela teria como ter uma vida mais fácil do ponto de vista das funções executivas, ela tem como ter relacionamentos mais reforçadores, mais afetivos, mais validantes do que ela jamais teve, ela tem como batalhar pelo direito dela de ser quem ela tem como se livrar da carga cognitiva e emocional do masking. Então, para uma pessoa de qualquer idade, a psicoterapia tem como trazer grandes ganhos de qualidade de vida. E qualidade de vida é saúde mental. Não importa a idade? Não importa. Porque mesmo que as podas neurais já tenham se encerrado, mas o cérebro não congela. O cérebro continua capaz de aprender novos repertórios até o dia que a gente morre. Então, a gente tem tudo de bom para entregar para essa pessoa e para qualquer outra pessoa de qualquer idade que receba um diagnóstico tardio. Sendo assim, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim dessa jornada de 3 aulas. Eu me dediquei muito para conseguir trazer um conteúdo de qualidade. É lógico que é uma primeira aproximação ao tema, mas eu espero que tenha sido o suficiente para aumentar a curiosidade de vocês a respeito desse tema, que tenha sido claro o suficiente para que vocês entendam que tipos de informações vocês precisam buscar a partir daqui para conseguir sair com uma nova perspectiva sobre o atendimento desse público. Para quem gostou e acha que faz sentido e quer se aprofundar mais e dominar essas ferramentas que eu estou trazendo aqui para um atendimento completo com segurança e eficácia, eu preparei uma coisa especial. O que é que é? A semana que vem, nós vamos abrir a turma do meu curso de capacitação, a capacitação Mapa TEA TDAH. Como é que a capacitação está organizada? Então, são 18 módulos, eles estão organizados em 3 blocos. O primeiro bloco, eu estou falando do autista como indivíduo, a gente tem uma aula sobre a neurociência do autismo, do neurodesenvolvimento atípico, e a gente vai falar de todas essas características que são diretamente relacionadas à maneira como esse cérebro está organizado, tudo aquilo que influencia diretamente na capacidade do autista de lidar com ele mesmo e com suas tarefas. No segundo bloco, a gente vai falar de tudo aquilo que se refere a habilidades que o autista necessita na hora de lidar com outras pessoas. Então, a gente tem uma aula só sobre linguagem, uma aula só sobre sociabilidade e etc., emoções, processos cognitivos, a gente fala de rigidez cognitiva, rigidez comportamental, como é que a gente lida com tudo isso. E no terceiro módulo, a gente tem um módulo sobre o autista e a sociedade, no qual eu apresento essa forma interseccional de entender o autista dentro do mundo, e a gente também fala um pouco sobre legislação, o que são direitos do autista, enfim, todas essas questões. Esse conteúdo está organizado, então, nesses 18 módulos, e existem 3, é um conteúdo gravado, e a gente tem 3 aulas ao vivo, uma ao final de cada bloco desse, nas quais eu respondo perguntas, esclareço dúvidas, proponho alguns exercícios de raciocínio clínico para a gente investigar. Além disso,
O curso vem com uma curadoria de materiais que estão voltados para aprimorar o aprendizado e para coisas que vocês vão poder utilizar com os autistas ou os seus clientes em sessão. Então, assim, ó, tem, lógico, uma bibliografia extensa, tem lá artigos, livros, etc., tudo muito recente, é uma pesquisa que eu refaço praticamente todo semestre, mas tem também muito conteúdo numa linguagem mais informal que vocês podem usar com os clientes de vocês. E tem também uma curadoria de materiais, vídeos do YouTube, canais do Instagram, etc., produzidos por autistas que tem materiais que eu validei em termos de, olha, isso aqui é um autista falando, mas você pode ter certeza que isso aqui é exatamente desse jeito, a maneira como ele está analisando, é a maneira como a gente tem entendido isso, ele está trazendo a percepção pessoal dele muitas vezes ponderada com, né, ligando, comentando conhecimentos da neurociência e da psicologia sobre o autismo. Então, assim, a gente tem uma quantidade de materiais. Eu tenho uma aluna que já me disse que tem o curso e que tem um outro curso só de materiais extras e etc. Além disso, a gente também tem uma comunidade no WhatsApp que a gente monta, não essa que vocês entraram para a semana, mas uma comunidade específica só com os alunos de cada turma, aonde a gente pode fazer networking, a gente pode pedir indicações de profissionais de outros lugares, a gente pode indicar profissionais, a gente pode se conhecer, a gente pode trocar ideias, a gente pode saber que outros cursos as pessoas estão fazendo, o que elas estão achando, enfim, é uma forma da gente criar uma rede de profissionais que estão focados no mesmo tipo de trabalho, que estão raciocinando de maneiras parecidas, com quem a gente pode fazer trocas para tudo aquilo que a troca resolve na vida, né? Desde os lados profissionais, financeiros até os afetivos. Muita amizade também já surgiu nesses contextos. Esse curso é um curso que está disponível na plataforma do Hotmart, portanto, ele é um curso 100% online. As aulas gravadas, você pode utilizar o aplicativo deles, então você consegue assistir aonde você estiver, quando você quiser, no seu ritmo. As aulas ficam disponíveis por 1 ano. Eu sempre sugiro que o pessoal faça uma primeira olhada nas aulas, assim, na velocidade de disponibilização delas, para as pessoas estarem mais ou menos ao par do que está acontecendo nas datas das aulas ao vivo. Mas você tem 1 ano depois disso para rever, para assistir de novo, para fazer outras anotações, para consultar o resto dos materiais, etc. Né? A plataforma da Hotmart é muito segura e ela disponibiliza o meu curso para você, seja no computador, seja no celular, aonde você quiser. O curso está disponível a primeira aula a partir do momento que vocês compram, fazem a matrícula, e aí os módulos vão sendo liberados, 1 módulo por semana. Eles têm cerca de 3 horas de aula por semana, fora os materiais extras, né? Além disso, a gente tem 2 módulos bônus, que são módulos que são conduzidos por outros professores. O primeiro deles é uma aula do professor Alberto Delisola, no qual ele fala sobre hipnose clínica baseada em evidências, e o segundo é uma aula da nossa querida professora Luana Flor, na qual ela fala sobre o cuidado com mulheres autistas em relacionamentos abusivos. Obviamente que a bibliografia é super, hiper atualizada. O curso tem mais ou menos um total de 50 horas de aula gravadas, fora as 3 aulas extras e fora as aulas bônus. E aí, você está ouvindo tudo isso e deve estar perguntando, né? Ah, tá, mas bacana, mas só que assim, né? Quanto que eu vou ter que investir para conseguir ter acesso a tudo isso? Só antes da gente falar em números, eu queria te convidar a refletir sobre o que significa essa oportunidade, né? Quanto é que vale para você a segurança de oferecer o melhor atendimento a seus pacientes atípicos?
Quanto é que vale para você a tranquilidade de saber que você está bem preparado e que o que você está oferecendo realmente é seguro e está realmente fazendo diferença na vida deles, né? E não correndo o risco de inadvertidamente causar mais sofrimento, né? E quanto que você paga pela sua saúde mental, pela sua tranquilidade e para se livrar da sua ansiedade, da sua insegurança nesses atendimentos, né? A gente sabe que o valor disso é imensurável, mas se a gente for querer ter uma ideia, uma especialização na área custa cerca de R$ 2.000 por mês, um curso de 2 anos, ou seja, você vai pagar R$ 24.000 no total para fazer uma especialização como essa. E aí, você vai ter que acreditar em mim, mas a hora que você entrar na capacitação, você vai ver que o conhecimento que você vai adquirir aqui é equivalente a um curso como esse, e eu poderia te cobrar esse valor sem nenhum peso na consciência. Muita gente já me diz, Tati, isso aqui é mais completo do que um curso de especialização. Porém, eu estou aqui, é lógico que eu sou, né, um ser humano como todo mundo, tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ganhar dinheiro pelo meu trabalho, mas realmente o foco dessa minha iniciativa não é ficar milionária. O foco dessa minha iniciativa é, eu quero levar aquele mesmo atendimento que salvou a minha vida para o maior número possível de autistas, porque é um sofrimento que eu conheço por dentro, conheço intensamente, e eu não aguento pensar que o mundo ainda está cheio de gente que está passando por isso. E, na verdade, assim, eu estou trazendo aquilo que me salvou, mas muito mais atualizado, muito mais completo, porque hoje em dia a gente tem, inclusive, condições de fazer tudo aquilo de uma maneira muito melhor. Porém, a minha missão é essa. Então, eu quero que esse conhecimento chegue ao maior número possível de psicólogos, porque eu preciso saber que, da minha vida, eu consegui produzir alívio para o maior número possível de autistas. E aí, sendo assim, se eu quero democratizar o acesso a esse conhecimento, então eu não tenho como querer fazer isso cobrando R$ 24.000. Na verdade, eu não vou te cobrar nem metade disso, muito pelo contrário. O valor do curso é 1/10 disso. O valor do curso é R$ 2.500 à vista. E a gente consegue fazer esse valor em 10 vezes. Conforme você vai fazendo o curso, você vai pagando, e conforme você vai ganhando mais conhecimento, mais segurança, você também consegue atrair mais clientes, você consegue cobrar um valor um pouco maior a sessão. Assim, muitas pessoas já me disseram que o curso se pagou com os clientes que a pessoa foi conseguindo ao longo do processo. Mas, para melhorar ainda mais essa oferta, eu vou dar 2 bônus muito especiais. O primeiro deles é o bônus semi-especial, vamos dizer assim, que é para as 50 primeiras pessoas que se inscreverem. Para essas pessoas, eu vou dar um desconto de R$ 500 nesse valor. Então, para as primeiras 50 pessoas inscritas nessa turma, o curso vai sair de R$ 2.500 para R$ 2.000. É uma sessãozinha de psicoterapia por mês e tá pago, e vocês vão conseguir ter acesso a um conteúdo que, olha, sem falsa modéstia, ele tá muito bom. Eu me orgulho muito do conteúdo que eu trouxe. E, como eu falei, né, o desconto de R$ 500 para os primeiros 50 é o bônus semi-bom, mas o bônus ótimo é as 3 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar uma supervisão de 1 hora individual comigo, de graça. Então, realmente, pessoal, vale muito a pena vocês estarem aí preparados para fazer sua inscrição nos primeiros momentos de abertura do carrinho, porque R$ 500 a gente não está sobrando para ninguém, e 1 hora de supervisão comigo pode te ajudar a resolver algum problema que esteja te angustiando. Uma outra coisa que eu tenho a te dizer é o seguinte:
embora a gente tenha tido um aumento muito grande no número de diagnósticos de TEA e TDAH, a formação dos profissionais não está acompanhando essa demanda. A gente tem muito pouca gente especializada nesse tipo de atendimento, oferecendo um atendimento seguro e de qualidade. E a gente tem um tsunami de diagnósticos nesse momento, porque a gente está diagnosticando todos os adultos que tinham que ter sido diagnosticados décadas atrás, junto com todas as crianças que a gente está tendo que diagnosticar agora. Então, nós estamos num momento onde ter esse conhecimento realmente faz a diferença, né? Para mim, a importância é fazer a diferença na vida dos autistas, mas eu não posso deixar de apontar que, para vocês, a diferença vai ser de ter um conhecimento especializado num momento em que a demanda por esse tipo de atendimento nunca esteve tão grande e que a oferta de profissionais capacitados ainda é muito pequena. Isso te permite oferecer um atendimento com mais qualidade, cobrar um valor justo pelo tamanho do benefício que você vai trazer, né? Como eu já mostrei em outros vídeos por aqui, posso até passar mais alguns para vocês agora no final, é um resultado que muita gente já conseguiu com o curso. Eu tenho feedback de que o curso é muito claro, muito didático e muito possível de a gente conseguir aplicar as estratégias que eu estou descrevendo lá. E aí, por fim, tem mais uma questão, né? Como eu disse para vocês, eu tenho muito orgulho e muita confiança no material que eu preparei. Então, eu dou a vocês a garantia de 30 dias. Em 30 dias, vocês já vão ter recebido os 4 primeiros módulos e vocês já vão ter tido uma boa noção do tipo de conteúdo que eu estou trazendo, da profundidade das análises, e se em 30 dias você achar que isso aqui não vai valer a pena, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro. Então, você tem 30 dias com risco zero para conhecer o curso por dentro. É lógico que essas aulas aqui já te dão uma noção, mas a gente sempre fica, né, com aquela sensação de que mas e o curso mesmo, como é que é? Sem problemas. Você tem 30 dias para testar os primeiros 4 módulos e me dizer se você acha que vale ou não vale a pena continuar. Se você achar que não vale, eu devolvo o seu dinheiro, sem problema. O risco para vocês é zero. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha o autocrítico, né? Porque ao longo dessa semana eu já recebi mensagem de muita gente perguntando sobre a próxima turma. E como esses bônus são dados para quem se inscreve primeiro, é importante que vocês fiquem atentos aos prazos que eu vou falar aqui. Eu vou abrir as inscrições na segunda-feira, às 8 da manhã, para o público em geral. E, como eu falei antes, os 3 primeiros inscritos ganham a supervisão e os 50 primeiros inscritos ganham um desconto de R$500. Porém, eu tinha 2.000 pessoas inscritas aqui na semana e se você quer garantir que você vai ter mais chance do que qualquer um de sair na frente, aqui nessa página tem um botão para entrar no grupo VIP do WhatsApp, que é o grupo para quem está realmente muito interessado, onde a gente vai disponibilizar o link 1 hora antes do que para o público em geral. Então, para quem estiver no grupo VIP, a chance de garantir o bônus é melhor ainda. Essa é uma forma que a gente tem de garantir que aquelas pessoas que estão mais motivadas, mais interessadas, mais com sangue nos olhos, comprem o curso primeiro. E o meu interesse nisso é porque eu quero pessoas que estejam mesmo afim. Eu não quero ninguém que compre o curso para guardar o curso lá e ficar e não fazer. Eu quero principalmente junto comigo, a galera que está com sangue nos olhos, está na pira ali de querer aprender e de oferecer esse atendimento. Então, por isso que a gente cria um grupo VIP, que é para quem está mais do que interessado, quem está doido para começar essa jornada comigo na semana que vem. Bom, gente, eu já falei praticamente tudo o que eu tinha para falar. Na semana que vem, então, a capacitação Mapa TDAH vai estar disponível para vocês e você agora está diante de 3 caminhos. O primeiro dele é ignorar tudo que você aprendeu aqui, continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez,
mesmo com a incerteza de será que eu estou realmente oferecendo o melhor tratamento possível. O segundo caminho é tentar trilhar esse caminho que eu trilhei sozinho, né? Então, eu dei para vocês aqui o norte de quais são os conhecimentos que a gente precisa buscar para conseguir entender isso. Você vai precisar pesquisar sobre neurociência da neurodiversidade, você vai precisar entender de análise do comportamento e você vai precisar entender de sociologia, ciência política, das dinâmicas de poder dentro de uma sociedade, etc. É possível? Uai, claro que é possível, eu fiz, mas eu levei 15 anos, né? O curso é uma forma de condensar esses 15 anos de modo que em 3 meses, 3, 4 meses, vocês já estejam conseguindo saber tudo isso. Mas eu não posso mentir que tentar refazer esse caminho sozinho, claro que é uma possibilidade. Mas a sua terceira opção é embarcar comigo nessa jornada de transformação. É entrar nesse barco aqui, onde você vai conseguir dominar essas estratégias e as técnicas mais eficazes para atender os seus pacientes atípicos com segurança, tendo certeza que nesse processo você vai promover saúde mental e qualidade de vida. Quando você escolhe o caminho 3, você ganhou um atalho. Então, todos esses anos de estudos estão condensados num método claro e objetivo para você aplicar no seu dia a dia. Você ganhou segurança e confiança para conduzir os seus atendimentos com maestria, sabendo que você está oferecendo o melhor para os seus clientes. Os resultados são excelentes, você vai estar impactando positivamente a vida dos seus pacientes e construindo uma carreira de sucesso. Qual caminho você escolhe? Eu estou esperando você lá.